Boa tarde, oficialmente falando. Muito feliz da gente poder ter mais uma oportunidade de ter uma aula. Nós já ficamos combinados da semana passada, né, de continuar o nosso estudo sobre a República, a Primeira República no Brasil, né, ou chamada também de República Velha. A gente viu alguns pontos, né, nas três últimas aulas, eu acho, da semana passada e dessa semana, a gente andou vendo alguns pontos aí que se fizeram relevantes, né? Então nós estamos num contexto de fechar esse primeiro bloco, né, que é a Primeira República, e a gente discutir algumas questões que por acaso estão aí, certo? Vocês já sabem lá como que entra, é o mesmo planejamento da aula passada, para olhar lá no blog, né, história 9 caiomaluf.blogspot.com, né? Aí lá você então encontra a lista de aulas. Aí na aula passada, você viu aqui, né? Nós estamos ainda na aula 7, Proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. Nós já tivemos então um momento de encontro sobre essa aula, que foi no dia 9, foi esse assunto. Aqui você tem a gravação da aula, né? Se precisar retomar. E hoje nós vamos ter um segundo momento dessa aula. Pode ser que encerramos hoje, ou pode ser que na sexta-feira que vem a gente volte a trabalhar esse assunto. A gente vai ver conforme o desenvolvimento aqui do nosso trabalho. Então, só recapitulando, gente, o que a gente viu na aula passada. Então, olha, relembrar o fato, né, do 15 de novembro de 1889. Por favor, alguém abra o áudio e responda. O que é o 15 de novembro de 1889? É a proclamação da República. Proclamação da República. Justamente. Então, o momento em que mudou-se a forma de governo do nosso país. O que era monarquia passou a ser, então, república. Quem mandava antes era o rei, agora é o presidente. O que fazia com que o rei pudesse dominar ou pudesse mandar? Era simplesmente ser nascido naquela família da nobreza e simplesmente ele, se ele estivesse na linha de sucessão, ele se tornaria rei, né? Agora, o que preciso para que o presidente se torne presidente? Ele precisa ser escolhido entre as pessoas. E tem um tempo que vai terminar o prazo, ele vai deixar de ser o presidente, né? E aí outro entre nós, a população brasileira, né? Um de nós pode ser o presidente. Só basta a gente nos candidatarmos, né? Nós nos candidatarmos e a maioria dos brasileiros vão escolher a gente ou não, né? Para o cargo de presidente. E aí a gente viu aquela questão das três fases, que inclusive está na tarefa, né? Então nós tivemos um primeiro momento que foi chamado de consolidação da República no Brasil, olha lá, 1889 até 1898. Depois a institucionalização, né? Então, ou seja, o que é a consolidação? Então, um momento em que as pessoas foram tomando pé da mudança, da novidade do processo. E aí a estrutura foi sendo formada, a própria organização foi ocorrendo de alguma forma. Mas logo depois tem a institucionalização. Essa aqui dá um pouco de caráter um pouco mais formalizado, sabe? Enquanto a própria organização do sistema, não apenas na ideia, mas nos registros, nos documentos. E a última fase, né, que foi a crise, quando já então novas ideias foram surgindo, novas situações foram ocorrendo e fez com que a Primeira República entrasse em crise, né? Então houve alguns problemas aí. Só para lembrar essas palavras, né, essas situações aí, me fala uma coisa, olha aqui. Lá na Primeira República, nós temos a primeira de todas as fases, lá na Primeira República, chamada de República da Espada. Que significa? O que significa dizer que é a República da Espada? Que os militares governavam. Certo. E um símbolo dos militares é a espada. E aí, logo depois, nós temos quem passou a governar depois dos militares? Os republicanos, que seriam os que foram eleitos.
Sim, mas republicano é tudo, né? Até os militares aí são republicanos. Mas tem um nome um pouquinho mais específico. Lá na primeira fase da República Velha ou da Primeira República, nós tivemos um momento governado pelos militares, República da Espada, e logo em seguida um outro grupo que começou a governar, que Foi, tem um nome. foi o grupo das pessoas que tinham muitas terras, era ricas em termos de terras. Justamente. E o nome dessa turma, quem lembra? É esse grupão mesmo. Oligarquia. A República Oligárquica. E oligarquia significa riqueza. E a riqueza era representada pelos grandes proprietários de terra, como o Enzo acabou de falar. Né? Justamente isso aí. E outro nome para esses oligarcas? Quem lembra? A elite. Elite. Pode ser também, mas um outro nome assim que representa a forma que eles governavam. Ou o que eles faziam para governar. Coronelismo. Coronéis. Uhum. Então, esses oligarcas, esses grandes fazendeiros de terra, também eram chamados de coronéis, justamente pela forma deles governarem, de alguma forma mandando, deixa eu só, mandando, coagindo, comprando voto, fazia o tal voto de cabresto, né, que chamava, que o pessoal obedecia, né, intimidava, ameaçava e tudo mais. E aí, nesse contexto, nós vimos, então, na aula passada, a questão da política dos governadores, né, na qual a gente viu essa questão do coronelismo. Isso mesmo, nós vimos lá. E agora ficou combinado, né, da gente ver um outro cenário, né, nesse mesmo contexto. Né, no mesmo contexto. Então, ó, só finalizando aqui, ó, o coronel usava seu poder financeiro para pressionar as pessoas a votarem em algum determinado candidato. Isso, candidato a prefeito, né? Candidato a governador, mas no interior do país. Claro que para fortalecer o poder lá do presidente aqui, né? E aí, essa intimidação dos eleitores era chamada como voto de cabresto, além de fazer processo de intimidação. Aí, na hora de contar os votos lá na urna, eles fraudavam esse processo, né, para garantir que o candidato que eles queriam que vencesse, né, e, enfim. Ou eles faziam, registravam os votos, era uma prática muito comum nessa fraude do processo. Beleza. Então, agora, Sendo, então, o primeiro presidente, o Prudente Moraes, certo? Não pode. Eleito pelo povo. O primeiro presidente que foi eleito pelo povo. Isso. Isso. Uhum. Mas o primeiro, de fato, é o Deodoro da Fonseca, porque ele não foi eleito, ele foi mais que eleito, foi aclamado. Entendeu? Ele foi indicado. Não precisou nem de contar voto, que isso queria dizer, é claro que é em teoria, tá, Bruno? Isso queria dizer que todo mundo queria ele, não precisou nem de contar um voto, né? Aí o presidente Moraes já foi no processo eleitoral mesmo, quando finalizou o tempo do Marechal Deodoro Fonseca. E ele, só para registrar mais uma vez, repetindo o que nós já falamos já numa aula, né? O Deodoro da Fonseca, ele foi indicado a ser presidente por 2 vezes. A primeira vez foi no ato de derrubar o rei e entrar um presidente, foi ele. 1 ano e pouco depois, estabeleceu-se a Constituição do Brasil. E lá estava dito que para ser presidente tinha que ser um eleito. Entendeu? E tinha que ter um vice-presidente, porque na falta do presidente, quem assume é o vice. Aí, mas pela essa segunda vez, depois que fez a Constituição, falou, não, nós já temos um presidente, nós queremos que ele continue sendo presidente, e vamos apenas escolher agora um vice-presidente. E aí foi o caso de colocarem o Floriano Peixoto como vice-presidente, entendeu? E aí, depois, um pouquinho, o Deodoro da Fonseca renunciou, o Floriano Peixoto assumiu, e 1 ano depois o Deodoro Fonseca morreu, e aí terminou o mandato do Floriano Peixoto, e aí veio a eleição na qual foi eleito o Prudente Moraes. E depois seguiu, né? Aí nesse tempo que nós estamos dando aqui agora, seguiu até chegar no governo do Washington Luiz em 1930, né?
Então, essa história aqui que nós estamos falando é de 1889 até 1930. De 30 para frente, aí já foi uma outra fase da República, que já é a República Nova. Né? Já é um outro momento aí, que vai aparecer outras pessoas e de outras tretas, outras situações que nós vamos ver lá. Beleza? Para agora, então, o Facholi vai preparando aí, que ele ficou combinado conosco que ele ia ler, que é um cenário dentro da República Velha, dentro da Primeira República, que é a política do café com leite. E agora nós vamos entender o que é esse tal café com leite. Pode ler, professor? Por favor. Política do café com leite. A política do café com leite é um conceito clássico quando nos referimos à Primeira República. Essa política ganhou força no Brasil, sobretudo a partir de 1913, com a assinatura do Pacto de Ouro Fino, entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Esse conceito refere-se ao revezamento dos candidatos lançados à presidência por essas duas oligarquias. Pode continuar? Por favor, que a gente comenta tudo. Tá bom, então. Segundo esse pacto, paulistas e mineiros alternavam-se na presidência da República. O nome Café com Leite faz referência ao fato de que São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, enquanto Minas Gerais era o maior produtor de leite. O uso desse conceito para explicar a Primeira República tem sido criticado pelos historiadores, porque as oligarquias mineira e paulistas eram importantes, mas o funcionamento e jogo político desse período não passava exclusivamente por elas, uma vez que existiam outras oligarquias no país. Justamente. Eu vou... Professor. Vamos... Sim. Então quer dizer que os historiadores criticavam o uso desse termo café com leite, porque não eram só elas que... Não é só essa oligarquia, a oligarquia do estado de Minas Gerais e dos Estados Unidos que governavam, no caso tinha as outras. Sim. É isso que no final Sim. do texto ele está dizendo. Justamente. É um termo errado, né? Está dizendo que é um termo errado, né? Que não faz jus à história real de fato, né? Uma vez que tem o Nordeste continuava sendo importante, o Rio Grande do Sul já era importante, né? Então tinha outros cenários, né? Outras situações que não era só essas duas aí. Mas houve um período, né? Que teve essa troca de presidentes ou de Minas ou de São Paulo. Isso foi registrado. E uma coisa, só antes um pouquinho, tá, Maria Luísa? Uma coisa que até hoje, né? Por mais que o Nordeste produziu muito, né? Nesse contexto aqui, ele foi totalmente desvalorizado a cada vez mais. E foi tentando valorizar o Sudeste, né? Que no caso específico, Minas tinha bastante produção de ouro e por isso ela entrou no cenário aí nacional. Goiás tinha produção de ouro, Mato Grosso também, mas não era tanto assim. Então o Goiás e Mato Grosso ficou naquela ideia de quintalzão, de fazendona mesmo, então não tinha relevância para a República, né? Para a produção na República. E aí a relevância ficou ali em São Paulo e Minas Gerais, né? E atualmente, que já tem muitos anos esse atualmente aí, muito mais São Paulo, né? São Paulo como polo para tudo quanto é coisa que você quiser, indústria, etc. E aí agora, muito atualmente, recente... No caso, nós... Hã? Sim? No caso, eles não queriam, tipo assim, eles queriam mais a obra-prima, né? A obra-prima não, a matéria bruta, né? No caso do ouro, entre outras coisas ali naquela região, por exemplo, do estado de Mato Só que já... Grosso e no Goiás. Isso. Eles não queriam, se essa semana faturar, seria mais, tipo assim, o Brasil seria mais industrializado. Uhum. Só que nós já passamos dessa fase, né? Então agora, por que deu tanta relevância para São Paulo? Justamente porque o contexto agora já é da industrialização, ou início da industrialização, e aí o resto das coisas do país, que tinha no país, essa matéria-prima, essas coisas todas, acabaram se tornando um pouco mais desvalorizada, né? Inclusive, começa por aí, Bruno, a disputa. Me fala uma coisa, se você chega numa fazenda e o fazendeiro ali, ele tem roça, né? E vai noutra fazenda, o outro tem gado.
qual dos dois a gente acha, ou o Brasil, o povo acha que é o mais rico? É o que tem roça ou o que tem gado? O que tem gado. Só que, na Esse é o verdade, ponto. eu escolheria hoje, em vista do que a gente fica vendo, seria o que tem o pasto, que a gente pode plantar. Justamente. A gente tem... E o que dá foi, mais foi construída essa ideia. Você falou justamente a ideia que foi construída, de que a pecuária ela é muito melhor sucedida do que a agricultura, né? E é o contexto que nós estamos vivendo aí, né? Porque quem tinha a pecuária naquele contexto lá era o paulista, né? Enquanto... Ai, agora eu me confundi aqui. Desculpa, eu me perdi. Então você tem a Minas No Gerais, caso de Minas Gerais produtor eram os dos... do leite, né? Isso. Isso. Então, Minas Gerais, produtor de leite Paulista e, era a plantação. e a plantação de café. Então, grosso modo, os mineiros seriam os mais ricos que os paulistas, porque tinha mais gado, enquanto os paulistas tinham mais plantação nas terras ali, né? Só que isso já reverteu bastante, né? Você acha grandes referências na agricultura em Minas, quanto grandes referências na agricultura em São Paulo, como o contrário também, leite em São Paulo e a agricultura lá em Minas Gerais. Mas tem uma música, No caso, né? esse foi um evento que a plantação seria mais em conta. Mas não é tão resumida assim, né? Tão É. reduzida a discussão, porque os dois itens sempre se mantiveram, né? Inclusive, nesse momento aqui, começou as relações internacionais independentes, né? Porque o Brasil sempre teve relação internacional. Mas agora o Brasil começou a fazer negócio por ele próprio, né? E aí, qual que era o maior negócio internacional que o Brasil tinha? Qual era a maior exportação que o Brasil fazia? Café, entendeu? Era o café. Tanto que, quando chegar no governo do Getúlio Vargas, nós vamos verificar uma crise no café terrível, mas por longas décadas, muitas décadas, enquanto se produzia... Bom, produzia só café aqui no Brasil, tipo, para vender para fora, sabe? E a produção... O dinheiro que o Brasil ganhava com as vendas era de café, né? E aí nós temos o quê? Nós temos agora uma briga de poderes, né? A origem dos presidentes, que ainda continua sendo oligarquia, né? Continua sendo os fazendeiros ricos de São Paulo, continua sendo os fazendeiros ricos de Minas Gerais, né? E pronto. E aí a questão econômica do país era a questão do café, ainda tinha a produção do leite, esses elementos, só para a gente citar. E aí a Maria Luísa precisa falar, e logo depois eu quero compartilhar com vocês aqui uma música do Tião Carreiro. Vocês já ouviram uma música do Tião Carreiro que fala de uma treta entre um rei do gado e um rei do café? Que aí conta um pouquinho esse trechinho. Aí a gente vai escutar uma moda de viola daqui a pouquinho que fala desse assunto aí, tá? Tem uma novela que se chama Rei do Gado. Essa novela, ela elucida também a treta, mas já num contexto da chegada dos italianos e... Isso aí. Foi um ano um pouco antes, foi no 1860 por aí. Foi um pouco antes, mas tudo bem. Vai lá, Maria Luísa. Professora, é só um comentário mesmo. Para eu poder lembrar, assim, é certo falar que na República Velha, a política que se caracterizava era a política do café com leite, onde Minas Gerais era produtor do leite e São Paulo produtor do café? Sim. Bem resumido? Mas é uma fase, tá? Uma das fases. Que no momento da República Oligárquica, em que os presidentes eram aqueles representantes das oligarquias, né, aqueles representantes dos fazendeiros, etc. Eu não posso falar que foi na República Velha inteira, né? Foi só um período, então. Porque teve lá antes a questão da República da Espada, né? Aí depois foi só oligárquica, né? Primeiramente ali com São Paulo, depois essa dança de cadeiras, né, que fala, né? Então, um momento Minas, um momento São Paulo. E depois acrescentou mais um, quando eu disse para vocês, no final das contas, aí, quando chega Getúlio Vargas lá do Rio Grande do Sul.
que também é representante de oligarquia. Vamos escutar com muita atenção a música do Tião Carreiro. É uma moda de viola, né? Escuta, porque ela é meio falada, né? Aí vamos tentar para vocês verem a letra e a situação econômica que está por trás daquilo ali. Certo? Então, eu vou transmitir aqui, incluir o som do computador. Está aqui. Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem. Levantou uma almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem pôr os pés. Senhor que é o proprietário deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Com um modo bem cortês responde. Desculpa, só interromper um pouquinho. Então, até aqui, chegou o peão, boiadeiro. Seja bem-vindo você de todo o Brasil, que ama, assim como eu, a história e que está cansado. Desculpa a interferência aqui. Chegou, então, um boiadeiro, que estava todo, assim, empoeirado da viagem. E chegou lá num bar, onde esse bar reunia pessoas granfinas, pessoas ricas da sociedade daquele momento. Em qual estado que aconteceu essa treta? Vocês pegaram lá a cidade? Minas Só Gerais? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então, foi Ribeirão na cidade Preto. Ribeirão de Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que está próxima, que é na divisa com Minas Gerais, praticamente. Você tem Uberaba, Minas Gerais. Aí você vai seguindo para o lado de São Paulo, atravessa para São Paulo, logo você chega em Ribeirão Preto. Entendeu? Então são cidades próximas ali, na divisa entre Minas e São Paulo, entendeu? Então é bem próprio ter o lugar do encontro deles ali. E aí o rapazinho lá, né, falou assim: olha, você é um pobre, você tá todo mal vestido, você tá sujo, você não podia entrar aqui não, porque aqui é lugar de gente rico, gente fina, gente chique, certo? E aí o boiadeiro só escutou. Aí agora vamos escutar a resposta do boiadeiro. O que ele respondeu, então, para o almofadinha, né? Que queria mandar ele embora dali. Por que o almofadinha queria mandar ele embora dali? Alguém que pegou essa questão na música? Eu acho que ele estava sujo, todo mal vestido. Sim, e tinha outra coisa. Estava lá presente uma pessoa que ele deveria respeitar. Era o rei Um do plantador café. de café. O rei do O café. plantador de café chegou e todo mundo bateu palma porque ele era rico e tal, e ele muitos devia pés ser de café. respeitado. Que tem milhares de pés de café, né? Agora a resposta do boiadeiro. Vamos escutar a música. Do peão pra rapaziada, essa riqueza não me assusta. Em cortei responde o peão pra rapaziada, essa riqueza não me assusta. Topo e aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada. E pra encerrar o assunto eu garanto
que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. E aí, como é que vocês viram essa... Como que aconteceu? Pelo jeito, ele meio que apostou com o homem do café, dinheiro, ver que a riqueza dele não batia, tipo isso. Aham. Não, ele fez um deboche, né? Por que você é rico? Não, porque eu tenho muitos pés de café. Tem pé de café demais. Ele falou, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho boi demais. Eu posso amarrar um boi em cada pé de café seu aí, ainda vai sobrar muito boi para mim ainda sem estar amarrado. Entendeu? Então, ou seja, essa briga, né, de que a pecuária era muito importante, mas não era uma briga deslocada não, viu, gente? Olha aqui no texto da nossa aula de hoje, a parte economia. Olha lá. Na parte economia, olha qual que era a principal produção brasileira. Olha aqui, o café. Então, o maior negócio que era feito aqui no Brasil, isso para enriquecer o país inteiro, era as nossas vendas de café, entendeu? E aí agora tem essa situação aí do leite, né, ou da carne, como sendo outro elemento para aumentar a nossa produção. Beleza? E aí o que acontece? No caso, sim. professor, Uhum. estava dando uma olhada no próximo parágrafo aí, e pelo que eu vi, nessa época aí o governo estava subsidiando. Foi o tempo todo. Porque era um produto, gente, era um produto que vendia. Na produção agrícola, acho que você é de fazenda, Bruno, na produção agrícola hoje, qual que é o produto que qualquer um planta sem medo e é garantido até que o governo ajuda ele, dando financiamento e nem cobrando juros se for preciso, para poder plantar? Soja. E já tem um tempão que é. Entendeu? Então, mesmo subsídio, ou até muito mais, que o governo dá para fazendeiros plantar soja hoje, era o mesmo que se dá para plantar café naquela época lá. Entendeu? Porque era um produto que, Professor, assim que colhido, ia vender. E aí ia garantir o Brasil fazer seus negócios internacionais. agora então, a minha dúvida que eu tenho, tipo assim, sobre o mercado econômico é que o Brasil ele não ajuda, no caso, a vender, certo? Ele é mais fechado nesse quesito. Você está falando atualmente ou Eu tô naquele momento enganado. lá? Atualmente Não, ou naquele eu tô momento? enganado. O Brasil. Não, sempre. Não. Naquele momento lá, quem fazia o negócio era o próprio país. Entendeu? Tinha todo um processo lá formalizado, o próprio governo fazia. O governo recolhia o café do povo, dos coronéis, e vendia e tal. Hoje, a coisa é diferente. Hoje, o próprio fazendeiro, ele tem condição de fazer negócio com uma empresa lá na China. Entendeu? Aí ele faz... E aí o que ele passa pelo governo? O quê? Só paga o imposto de exportação, ou o imposto de importação, ou o imposto de renda. Entendeu? Só paga os impostos para o governo. Mas Tá, não. esses negócios No sempre caso, aconteceram. Sim. no caso, isso os grandes fazendeiros. No caso, os pequenos já ficam dependentes do governo. Ou das cooperativas, né? Ou simplesmente As cooperativas. os pequenos aqui vendem para os grandes, né? A roça deles ali, e o grande faz o negócio. Então são várias formas de mexer com essa questão, né? Porque hoje em dia, o comércio é diferente daquele momento lá. A gente trabalha hoje com commodities, bolsa de valores, né? Os valores ali do mercado de ações.
E aí isso aí tem que entrar pelo banco, é uns elementos assim bem mais complicadinhos de mexer, né? Mas no outro momento a gente vai talvez dar uma olhada nessa situação também. Porque, inclusive, nessa época do ano, dessa época da história, vai acontecer a queda da Bolsa lá em Nova York, né? Então vai acontecer a situação lá de uma crise mundial, inclusive que o Brasil vai se bagunçar um tantão, né? Porque ele estava todo plantando café e muito café para vender para os Estados Unidos. Estados Unidos quebrou, não tinha condição de comprar nada. O principal produto que o Brasil vendia era o café, e ficou sem o maior ou talvez o único comprador. Aí o Brasil também se lascou nesse sentido aí desse negócio, desse mau negócio feito, né? Produziu Naquele muito, momento ali. Produziu muito. aí não Já tinha para quem vender. Isso, já produzia muito e foi continuando essa produção muito, né? Como está aqui, olha, grande dependência do café, ou seja, era o único produto que o Brasil tinha para vender. Foi começando por aqui a indústria, começando fraquinha ainda, tá começando a indústria. Ah, tá. Então por aí que o preço do café baixou. É quando aconteceu lá, Quem né? quisesse comprar. Aham, tá certo. É. Aí aqui, olha, os cafeicultores, diante da crise que teve, fizeram o convênio de Taubaté, na cidade de Taubaté. Então foi quando eles fizeram o quê? Olha, o governo, é o seguinte, o café é a principal produto. Sim, concordamos. O café é venda garantida. Sim, concordamos. Então agora é o seguinte, os outros países não estão comprando agora o café, mas o café não perde. A gente torra o café, deixa ele bem sequinho e ele fica por muitos anos aí. A gente pode vender esse café depois, certo? Então faz o seguinte, governo, paga para nós o café do preço que nós ia vender lá para o outro país. Paga para nós cafeicultores. Então o governo do Brasil começou a ir comprando esse café e estocando esse café. Para quê? Para que o preço do café mantivesse o mesmo, né? Só que a crise, a gente pensa que quando está em crise vai melhorar, né? Começamos 2020 em crise, 2021 melhorou. Ainda não melhorou 2020, nós estamos pensando que mais para frente vai melhorar. E lá eles pensaram que ia acontecer de o Brasil poder vender esse café e beleza. Só que a coisa foi tão bagunçada, gente, que foi estocando café, até que não tinha lugar para guardar café. E o que o governo teve que fazer para resolver o problema do café? Do estoque do café? O café que o governo... Vender tudo com um preço mais baixo. Antes que fosse assim, Bruno. O negócio é que não estava vendendo de jeito nenhum. E o governo já tinha dado dinheiro, pagado os produtores de café. O que o governo teve que fazer? Meteu fogo no café. Entendeu? Foi um prejuízo, muitos dinheiros, sabe? Muito caro mesmo. Isso por conta do quê? É contra isso que você acabou de falar para nós aí, viu? De que o governo não ajuda muito ao longo da história. Mas aqui, dentro desse convênio de Taubaté, o governo se comprometeu tanto com a questão do café, a ponto de gastar, né, muito dinheiro, sabe? Nesse sentido, olha aqui, ó, 15 milhões de libras, que era o dinheiro mais forte da época, né, que era mais forte que o dólar. Então, para realizar a compra do excedente das sacas de café. Para quê? Para que não sobrasse café para o produtor lá, né? E quando fosse vender, vendesse do preço certo, normal. Meninos, é muito assunto, pouco tempo de aula, né? Mas vocês podiam, por favor, ler aqui essas questões, né? Ler mais. Na aula que vem, que vai ser sexta-feira de novo, né? Nós vamos fazer uma paródia sobre esse tema aqui e a gente termina de ler esse pedacinho aqui do texto, tá? Eu acho que já passou 1 minuto aí do horário de vocês. Ok, pessoal? Uhum. Ok. E a chamada? Então, a chamada eu faço pela entrada aqui mesmo. Pela entrada aqui no Teams. Ok, tá certo. Esse Então, conteúdo foi aí um vai prazer estar ter no aula com o senhor, GR8, tá? pra Boa poder- tarde. Boa tarde. O que foi, Enzo? Esse conteúdo aí já tá no GR8, né, pra poder visualizar lá, né? Tem, porque nós estamos continuando, né? Então tem uma aula postada lá no dia. Você vai ver lá, a última postagem que eu fiz de história foi no dia 9/2. Foi 9/2, foi da terça-feira.
Então é essa mesma aula. E ela vai ser a mesma sexta-feira que vem também. Nós não vamos mudar, né? Vamos mudar só na outra semana. Ok, eu ia também uma aula que você tinha passado aquele dia, no caso, dia 9/2, né? Também. É a mesma. Aí nós repetimos ela hoje e vamos repetir ela no dia 19. Ah, tá. Não é bem repetir, né? Nós vamos continuar o conteúdo, né? Continuar o conteúdo, aí nós terminamos lá dia 19. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Muito obrigado. Depois eu vou voltar aí, vou dar uma olhadinha. Tudo bem. Então. Tchau, professor. Tchau, Maria Luísa. Tudo bom para vocês todos. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Bom Tchau, carnaval. professor. Tchau, professor. Gente, juízo aí nesse feriado, hein? Cuidado. É perigoso. Cuidado. Professor, nem de casa eu vou sair. Vou passar. Igual eu.